Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos, irmãs, com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. A todos os que estão presencialmente se congregando hoje, aos que estão online, vão entrar, e também aqueles que vão receber e ouvir essa mensagem depois. O tema da palavra de Deus: principados, potestades e a Covid-19. Um tema oportuno por tudo aquilo que Deus já tem feito nos refletir, né? Esse texto hoje, o Efésios 6, em que nós vamos meditar um pouco naquilo que diz a palavra. O texto é muito rico, e se a gente fosse estar explicando versículo por versículo as principais palavras, nos tomaria tempo. Nós vamos se centralizar, apesar que eu vou ler o contexto, né? O versículo 12, mas o contexto vou ler do 10 ao 19. Então, todos aqueles que trouxeram suas Bíblias, abram lá comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, e vamos então ler a palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amado Pai Celestial, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está lido o tema da Tua palavra, o texto base, e que o Teu Espírito Santo seja Senhor e soberano desta mensagem, para edificar a todos os que vão ouvir esta mensagem, Senhor, de pastores e líderes, as suas ovelhas, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, os irmãos. Nós já refletimos muito ao longo desse tempo de pandemia, mas estava faltando um texto muito importante e fundamental para a gente olhar essa peste, essa praga do coronavírus, da pandemia da Covid-19. A nossa tradução, né, diz aí, se a gente comparar com a atualizada, ela diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, senão contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia textual, que é uma Bíblia recente, em português lançada, diz: porque não temos a luta contra seres humanos, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os governadores do mundo da treva, contra as hostes espirituais de maldades nas regiões celestes. Principados, todas elas traduziram igual, potestades também. Muda um pouco as duas últimas categorias. A Corrigida Fiel prefere príncipe das trevas desse século, a atualizada, dominadores deste mundo tenebroso.
A Bíblia textual, governadores do mundo em treva. A fiel, hostes espirituais da maldade. Atualizada, forças espirituais do mal. E a textual, hostes espirituais da maldade, igual. Isso tudo como introdução, para a gente estar aí comparando os nomes. A palavra paleia, aí, traduzida por luta, se refere àquela luta romana, que quem já assistiu muitos filmes romanos, vê aquela luta de dois oponentes, em que um se esforça para derrubar o outro, e que é decidida quando o oponente, o vencedor, ele é capaz de manter o seu oponente no chão, com o seu braço sobre o pescoço. E o termo foi transferido para a nossa luta. Então nós temos uma luta corpo a corpo contra as hostes espirituais. Então ele está dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue. Nossa luta não é contra a ideologia, contra a esquerda e direita, contra esse ou aquele. A nossa luta está contra os seres que influenciam as pessoas. E cada um na sua classe influencia as pessoas a agirem conforme eles querem. O primeiro nível da hierarquia do exército de Satanás é composto pelos principados. A palavra grega archei significa um território governado por um príncipe. Portanto, os principados, eles são anjos caídos. Eu sei que muitos não estão acostumados a ouvir mensagens desse tipo, especialmente modernamente, onde a ênfase é a vida material, e talvez se choque um pouco, né? Mas está aí, na Escritura, e a Bíblia nos revela muita coisa, e nós estamos aprendendo, e eu vou chegar na Covid. Esses principados são anjos caídos que seguiram a Satanás na sua rebelião no céu. A primeira rebelião, a primeira divisão causada na obra de Deus foi no céu. E Satanás levou 1/3 dos anjos. E boa parte deles são anjos caídos, são os principados. Uma grande parte desses anjos, esses principados, está preso lá no Tártaro, né? Alguns vão ser soltos durante a grande tribulação. E na mensagem que eu estou preparando sobre o Apocalipse, uma mensagem audiovisual, para que o Apocalipse seja traduzido da maneira mais simples possível, a gente vai mostrar um pouco dessas coisas. Eles são a mais alta patente do exército do diabo. Eles ocupam posição de governo político sobre reinos, nações, estados e cidades, conforme o tamanho dele. E conforme a sua característica, eles dão a característica para aqueles lugares. Então a gente acha principados que governam, por exemplo, a ganância, atinge, por exemplo, Nova York, São Paulo. Principados que atuam mais sobre poder, para colocar pessoas da sua especialidade lá, como por exemplo Washington, Brasília, Bruxelas, Paris. Principados que governam sobre a pornografia, ou hoje a web pornografia, Los Angeles, Rio de Janeiro, por aí afora. Escravidão, feitiçaria, e assim cada um deles estão atuando e governando as nações. Geralmente, para a gente identificar, e a Bíblia tem vários nomes deles, geralmente os principados, a sua grande característica é que eles exigem ser adorados como um Deus. Então, eles vão adotar nomes, normalmente nomes religiosos, e a eles serão feitos templos, basílicas, terão procissões, romarias, devotos. No passado se acendia incenso, hoje não só incenso, mas velas, e os mais fortes têm até um dia especial no calendário daquela nação para adorá-lo. E eles mudam de nome conforme o tempo e a região. A Bíblia cita, por exemplo, Astarote, que já foi chamado e adorado como Afrodite pelos gregos, ou Vênus para os romanos, e foi adorada pelos hebreus como rainha dos céus, e você pode ver isso em Jeremias 7, como em Jeremias 44, trocando a adoração do Senhor pela rainha dos céus, que é Astarote. Também foi adorada como Ishtar nos povos de Canaã, e Inanna.
Ela, entre outras coisas, ela favoreceu a derrota do rei Saul, aonde a cabeça dele foi entregue lá no templo, está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, e ela conseguiu a façanha, através de uma das esposas de Salomão, fazer o Salomão adorar lá. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que conhecia o Senhor, acabou, para vocês terem uma ideia, adorando o seu ídolo e construiu um templo para ela. Então, esse é um dos exemplos, né? Ela vai aparecer também como Diana, a deusa virgem, ou Ártemis dos gregos, está lá em Atos 19, né? Aquela imagem que caiu. Então ela recebe diversos nomes. A Bíblia fala de Nimrod, que ele estabeleceu a Babilônia. Depois ele mudou o nome para ser adorado como Merodach pelos sumérios, Anu pelos egípcios e Bel pelos babilônicos. Dagon, aquele que aparece em Juízes 16, lá onde o Sansão foi preso, no templo dele, né? Ele derrubou o templo de Dagon. Ele foi adorado também, é mais conhecido na Bíblia como Baal e também como Bel. Inclusive a imagem que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, e o próprio Daniel tiveram problemas no tempo deles, da adoração deles, da Babilônia, era de Baal, mas na Babilônia já tinha outros nomes, né? Tudo nome de principado. Belial, outro nome muito conhecido. E o Belial é famoso por uma coisa: os lugares onde ele dominou no passado foi Sodoma e Gomorra. A missão dada para ele é sodomizar o mundo. A relação sodomita entre homens e mulheres tem o apogeu e a influência dele. Então, muitas cidades, né, são conhecidas e acabaram sendo conhecidas por essa prática em função do domínio de Belial. Ele é aí de onde surgiu inclusive o termo sodomita. É um principado muito influente na vida sexual, né? E aí vem aqueles pregadores que querem segurar membro a qualquer custo e diz: não, em 4 paredes vale tudo. Depende para quem? Se é servo de Deus. Ah, mas aí o diabo... Não, o diabo vai tentar de todas as formas, com e sem. Por isso que o texto de Efésios diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Se nós dissermos que Belial quer sodomizar a sociedade, e está fazendo isso com maestria, com o movimento LGBT, ganhou, e vai cada vez mais, isso não vai parar. Baal quer babilonizar a sociedade e a própria igreja. Se nós observarmos, aos poucos, muitos elementos de adoração, objetos, estão entrando até no culto evangélico. Tudo por ação de principados. E também um dos principados mais importantes que a Bíblia fala é o príncipe da Pérsia. A Pérsia, antigamente, hoje o Irã, foi aquele principado que impediu o anjo Gabriel de trazer a resposta de Daniel, e ele entrou em jejum de 21 dias, né, que foi quando a oração ia chegar e ele impediu o anjo. E aí então, através da oração dele, quem veio? Foi liberado o arcanjo Miguel, que desbaratou desvencilhou o anjo desse impedimento, e ele pôde chegar até Daniel, não é? E esse principado, ele é muito forte, porque ele que inspirou. Eles são os persas, né? São descendentes dos arianos, e esse principado inspirou um dos arianos famosos, que foi Hitler no passado, e ele gerou uma das religiões mais violentas do mundo, inimiga de tanto de judeus, como foi no passado, como de cristãos, né? Ele tem aí muita coisa. Mas uma coisa muito importante para dizer sobre os principados é que nos tempos antigos, quando aconteciam pandemias e epidemias, pandemias como a nossa, por exemplo, essas epidemias, se fazia muito sacrifício humano, envolvendo muitos, ou mulheres virgens, crianças e também homens. Então se matava pessoas para aplacar a ira desses ditos deuses, né? Justamente por causa da exigência de alguns desses principados. A Bíblia também cita Mamon, né? Jesus fala de Mamon, que é conhecido como Plutão na mitologia, é o deus das riquezas, que inspirou com certeza a teologia da prosperidade.
aonde coloca a avareza para as coisas de Deus e também aquele culto ao dinheiro, aonde você usa o dinheiro para agradar aos seus desejos. Isso vem de Mamon. E um dos últimos que eu vou citar, talvez o último que eu vou citar aqui, o Baal Peor, que é citado lá em Números. Modernamente ele é chamado de Belfegor, porque Baal virou Bel, né? E vice-versa. O que ele inspira? Entre outras coisas, a corrupção. Quanto maior é a influência de Baal Peor ou Belfegor numa nação, maior é o número de corruptos que lá tem. Olhem o nosso país. Corrupção no sistema. Vocês olham, no judiciário é corrupto. A corrupção, e houve esses últimos, então nem se fala governo federal, estadual, instituições, empresas. Se vocês olharem, a corrupção está encarnada no Brasil. Eu acredito que seja hoje o país onde a corrupção mais ganha. E para vocês terem uma ideia, agora com essa liberação de segunda instância, ainda mais se favorece a ação desse espírito. Então esse Baal Peor aí, ele o que ele faz? Ele influencia a sociedade e as autoridades através das potestades que estão subordinadas a ele. Nós vamos falar das potestades daqui a pouquinho. Justamente para quê? Para manter, quanto mais corrupto melhor. E a corrupção, claro, tinha que chegar no meio da igreja, justamente para que houvesse, de um lado, o Mamon colocando a avareza, e do outro, o Baal Peor colocando a corrupção. Assim, pela avareza eu deixo de ajudar a igreja e a obra de Deus, e pelo Baal Peor se torna corrupto, né? Começa a usar para o mal, né? Então a gente vê que eles trabalham, nós vamos ver em alguns exemplos aqui, que eles trabalham muitas vezes unidos, né? Como é o caso, a gente vê na Bíblia, Astarote trabalha normalmente com Baal, e às vezes entra um terceiro no meio, né? E a Bíblia cita alguns desses casos. O segundo grupo são as potestades. A palavra grega aí, exousia, quer dizer autoridade, poder. Principados e potestades atuam mais nas esferas celestes. Eles têm como alvo o quê? As pessoas investidas de autoridade. E a especialidade das potestades, ainda que cada uma trabalha, ou cada grupo de potestades trabalha subordinado ao seu principado, você pode ver na Bíblia que todas as vezes que você encontrar principados, logo em seguida vem as potestades. Eles trabalham diretamente ligado aos principados. Eles causam divisões, confusão, são aqueles que facções, rebeliões, discórdias, ciúmes, eles estão investidos disso. Então todo ensinamento, toda doutrina, tudo aquilo que favoreça a divisão e a facção é o trabalho de potestade. Então quando houve uma divisão numa igreja, você sabe que a potestade atuou ali e conseguiu causar divisão. Aí todo mundo teve uma revelação do espírito de potestade. Trabalham contra a unidade. Infelizmente, o trabalho deles é impedir a unidade. Então quando você tenta reunir um grupo de pastores para orar, pode ter certeza que potestades vão atacar esse grupo. Trabalham sempre subordinados aos principados. E elas inspiram o quê? A formação de um coração invejoso, de um espírito de competição sem limites e de um ciúme doentio. Infelizmente, é o que se tem visto na sociedade. Então, trabalhando sempre. Então, bom, quando nós observamos a sociedade sendo mudada, as faculdades, as universidades, todas mudando para doutrinas antibíblicas, nós sabemos que começa com principados, depois as potestades, e aí vem os outros. Mas esse grupo trabalha geralmente na mudança do destino daquela nação. Você vê uma nação que adora vaca, ou onde tem coisas sagradas, você sabe que ali atua um principado, e os seus subordinados vão levar a escravidão mental daquele povo, especialmente com idolatria. O terceiro grupo que narra o apóstolo Paulo aí, cosmocratori, traduzidos, né? Alguns traduzem como dominadores, a Fiel traduz como príncipe das trevas, o termo pode ser de um ou de outro, e governadores deste mundo tenebroso, um termo interessante. Os governadores, eles já agem mais exclusivamente na terra, eles vêm para cá, e eles têm como característica possuir corpo de pessoas,
e para expressar a sua personalidade. São aqueles mais expulsos no meio das igrejas, né? Os trabalhos de libertação, né? Escravizam com enfermidades, com doenças, com vício, com mentira, com roubo, com droga, com violência, com crimes, com assassinato, com todo tipo de obra maligna mesmo, que é patrocinada pelo grupo a qual ele está subordinado. Então, eles aparecem em muitas sessões, às vezes como espírito familiar, está lá espírito bom, de mesa branca, mas eles são os governadores, eles precisam governar famílias. A gente vê muitas tragédias acontecendo numa só família, às vezes são tragédias que passam de pais para filhos, então são domínio de espíritos, né? Esses dominadores são muito conhecidos. Na Bíblia nós temos dois, que aparece, que infelizmente nas traduções em português dificilmente você vai ver, uma ou outra que tem, né? No original é Leviatã, também chamado de Tiamat, e Lilith. O Leviatã aparece em Jó, por exemplo. Lilith aparece em Isaías 34:14, se não me engano os tradutores traduzem como fantasmas, né? Mas na verdade ele está falando de Lilith. E aqui no Brasil nós temos uma porção de exemplos atuando desses governadores que possuem, né, pombas giras, exus, caboclos, né, que divinizam personagens indígenas, os pretos velhos divinizam personagens negros, né? Zé Pilintra, que é governador dos vícios, bebida, droga, né? Tudo está relacionado com ele. Num ambiente, então você sabe que num ambiente onde existe muita prostituição, por exemplo, você sabe que tem pombagira lá. Num ambiente que tem muito uso de drogas, bebida alcoólica, todas elas, é Zé Pilintra. E o evangélico, como é que fica? Depende, ele nasceu de novo ou não? Se não nasceu, é vítima. Então as pessoas falam, como é que pode um sujeito vai na igreja, canta no louvor e foi possesso? Meu irmão, o demônio não escolhe essas coisas. É vida, é pecado. Não é? Tem capa preta, malandro, tranca-rua, 7 facadas, e por aí vai, os demais orixás, né? Todo esse é um grupo. E o último grupo são as forças espirituais do mal. A palavra forças aí, poneria, pode ser traduzida como corrupção, malícia, depravação, a maldade em si. Essas são tropas, verdadeira tropa de exército, o exército de Satanás, verdadeiros soldados. Eles causam o quê? Opressão, sofrimento na humanidade. A especialidade deles é assim, de trazer sofrimento, depressão, desespero, angústia, o suicídio. Quando você percebe que nem Agudos tem sido atacado por essas forças, aí a gente percebe que uma cidade pequena com tanto índice de suicídio, né? Pessoas deprimidas. No cristão, as forças vêm para retirar as forças e impedir, causar um desânimo, impedi-lo de estar se congregando. Essa é a sua especialidade. Mas eles também atuam nos espíritos de adivinhação. Aí entra horóscopo, cartomância, tarô, bola de cristal, e tudo que vocês imaginarem vem dessas forças. Eles constroem verdadeiras cadeias de maldições nas famílias, né? E também infligem enfermidades e doenças, toda sorte de pragas, né? Esse desânimo espiritual, e juntos tem a finalidade de destruição de famílias, de destruição de ministérios, de famílias, para que não estejam reunidas aos pés de Cristo. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala, gente, olha, a nossa luta não é contra o vizinho, não é contra o pessoal da esquerda, os ideologistas, a nossa luta é contra aqueles que agem usando as suas vidas. Aí fica aquela pergunta básica: o que se pode fazer? Essa é a missão da igreja. Muito mais do que brigar com autoridades e defender, como é triste quando a gente vê os cristãos defendendo o político. Meu Deus do céu, a igreja do Senhor perdeu a identidade dela. Ela está defendendo aquilo que não era para defender. Não defender dessa forma. A nossa luta, ela é espiritual. E quanto mais cedo a igreja perceber que não está lidando com ideologias, com seres humanos, mais cedo ela vai ter a vitória. Olha a pandemia, ela está debaixo do controle de Deus, mas a ação é de principados e potestades, governadores e hostes ou forças.
toda pandemia, toda epidemia, praga, é liberado. O Apocalipse mostra isso. Vão ter anjos que vão ter momentos, esses principados vão ser libertados, alguns por 6 meses. Aquele tempo eles vão fazer, opa, depois vocês voltam. De tanta maldade que podem fazer, infligindo nas pessoas. No Apocalipse fala, as pessoas vão sofrer tanto que vão desejar a morte e não vão encontrar, porque a eles não será dado o direito de matar, só de fazer sofrer. Os pecados cometidos na humanidade, e pecados também dentro da própria igreja do Senhor, permitiram, entre outras, essa peste do coronavírus. E o que Deus requer de nós? Ele nos dá a arma aqui. Primeiro ele coloca atitude. Lembra? Agora sim é a hora de usar o foca. Fé, oração, coragem e atitude. A atitude correta, primeiro ele coloca aqui: sejam fortalecidos. É uma palavra que vem em dinami, de onde vem dinamite. Sejam dinamitados pelo poder. Ele fala aonde? Na força, no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, na força do poder do Senhor. Não é na força humana, não é porque nós somos cristãos, ou porque a gente ora, porque a gente jejua, é na força do Senhor. Nós temos uma batalha a travar, e essa batalha envolve a cidade, envolve a família, envolve o local do seu trabalho. De repente o ambiente está contaminado, porque as forças satânicas estão liberadas, estão realmente influenciando a sociedade. E cada vez mais nós vemos maldades descabíveis. As pessoas, os demônios não fazem, mas eles inspiram mentes maquiavélicas, mentes que já estão há muito tempo longe de conhecer a salvação. São mentes que são facilitadas. E a gente vê o que? No tempo de pandemia, o que foi as estatísticas que aumentaram? Primeiro, estupro. Veja bem, a família ficou dentro de casa, aumentou o número de estupro. Quer dizer, aqueles que deveriam proteger os filhos, passou a ser usado para o mal. Aumentou o número de agressão às pessoas idosas. Aumentou o número de depressão e de suicídio. Veja bem, essas forças estão atuando de uma forma implacável, pegando o que? Mentes, porque essas mentes estão vazias, ocas, sem receber a palavra de Deus. Aí entra a missão da igreja: usar toda a armadura de Deus. Não tenho tempo de explicar isso aqui um por um. Cinto da verdade, couraça da justiça, o preparo do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação. E depois ele fala assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso, com toda a perseverança, aí ele repete, e súplica por todos os santos. Orando, prosiokomai, a palavra quer dizer oferecer orações como incenso. O trabalho da igreja, o que é? Primeiramente o clamor a Deus por uma nação, o clamor. A palavra se refere à oração dirigida a Deus num determinado lugar, apropriado para a oração. Então, o chamado de oração, o quê? Aos pastores, às igrejas, de Deus, em cada cidade, se reunir para estar orando. Os ministérios de intercessão, os círculos de oração, os grupos de oração, as torres de orações, as redes de orações. É um chamado ao clamor. Primeiramente é um povo que vai invocar o nome de Deus naquela localidade para neutralizar a ação desses espíritos. É uma guerra de anjos. Lá no Apocalipse 12, o que vai acontecer? Como resposta de Apocalipse 8, o arcanjo Miguel e os seus anjos vão expulsar o diabo e os anjos dele que ainda têm espaço nas regiões celestes para a terra, porque os 3 últimos anos daqui vão se ver coisas aqui inimagináveis, porque o diabo não vai poder subir mais para lá. Vocês imaginam como é que ele vai ficar aqui? Não dá para comparar. Então ele é um clamor, súplica por todos os santos, fala de orar, cada família, por cada pessoa. Nós estamos numa guerra. Aí você vai falar, mas cadê o louvor aqui? O louvor fica para o final, meu irmão, só depois que ganhar a guerra. Agora é hora de oração.
Como que Daniel venceu o principado da Pérsia? Hoje adorado como um Deus verdadeiro. Ele criou uma doutrina que tem um livro igual à Bíblia. Diz assim a Bíblia: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Depois o anjo Gabriel explica para ele. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, 21 dias de guerra espiritual nas esferas celestes. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, durante 21 dias, Daniel orou e jejuou. E nesse período, quando o arcanjo Miguel veio, aí ele desfez aquele empecilho. Então, quando está conturbadas as coisas numa cidade, numa família, você sabe que na esfera celeste que está o problema. E aí a gente olha para o vizinho, olha para o marido, vê por que está acontecendo essas coisas em casa? Porque existe uma guerra, só que você está guerreando com a arma errada e no lugar errado. A batalha é nos céus, é nas regiões celestes. E aí é o clamor. O que Deus chama a sua igreja, chama nós pastores, o povo do Senhor, é a oração, a oração, a oração. E Daniel estava em oração e jejum. O que disse mesmo o Senhor Jesus lá em Marcos 29, 29? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com festa, baile. Não, ele disse assim, olha, com oração e jejum, disse o Senhor Jesus. É isso que Deus tem chamado. Gente, vamos fazer. Agora é um tempo de oração e de jejum. 2 Crônicas 7:12. Esse texto esclarece o tempo da pandemia. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, tem gafanhoto vindo por aí, andando por aí, se eu enviar a peste entre o meu povo, coronavírus, e se o meu povo, não é qualquer um, é o dele, que se chama pelo meu nome, cristãos de Cristo, se humilhar, e se humilhar é orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Qual foi a parte que a igreja não entendeu ainda? Nós estamos desesperados, todo mundo falando e nisso e naquilo. Igreja, a resposta está na palavra de Deus. Ele nos dá direção. É esta a direção. A nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores ou governadores e as forças espirituais do mal. Deus permite, mas são eles que levam isso, e a igreja tem autoridade, tem arma para isso. Esse é o momento da igreja orar e clamar ao Senhor e usar a autoridade que tem. Nós estamos aqui porque fazemos a diferença. Por que o anticristo não manifestou ainda? Porque nós estamos aqui. E as portas, a palavra no original é portões, coisa escancarada. O portal do inferno não pode operar manifestando o maior dos seus filhos, que é a besta, porque a igreja ainda está aqui.
Aqui ainda tem um povo que clama, um povo que ora, um povo que fecha e é fechado, um povo que abre e é aberto. E somos nós, o povo do Senhor. A batalha na tua casa, meu irmão, a batalha na tua casa, minha irmã. Você já percebeu que tem família que é duro conversão? Ah, mas eu não falo mais. Tá bom. Mas primeiramente, entra em oração e jejum. Porque muitos espíritos estão trabalhando com a mensagem. A Bíblia não fala que o diabo vem e arrebata. Jesus não ensinou isso? Ah não, o diabo não é onipresente. Então ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E como que é tirado essas palavras? Porque tem gente que não se converte na China, não se converte na Rússia, não se converte nos Estados Unidos, não se converte aqui. Como que as mesmas pessoas não são convertidas? As pessoas não são convertidas? Porque ele tem o quê? Essa turma que trabalha para ele. Aí entra as forças espirituais do mal. E não permite. Aí de repente, você olha o teu marido, continua ímpio. A sua esposa continua ímpia. Os seus filhos estão lá olhando para as drogas. A batalha é lá em cima, é nas esferas celestiais, é lá que está a guerra. Eu entro em oração e jejum, entro com a igreja. Esse é o chamado, esse é o momento em que deveria ser toda a igreja. Na verdade a igreja deveria ser o ministério de intercessão. A igreja deveria ser o grupo de oração, o círculo de oração. Mas como não dá nos nossos tempos, então que se levantem os ministérios de intercessão, grupos de oração, círculos de oração, torre de oração, tudo quanto é de oração, time de oração. Entra em oração, igreja. Pastores, oração. É isso que é o tempo que nos pede, é a necessidade que nós temos. Orar ao Senhor. Ele disse aqui, olha, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra, e haverá cura total da Covid e de toda a enfermidade, porque existe um povo que clama ao Deus único e verdadeiro. Aleluia. Enquanto nós deveríamos estar fazendo isso, a gente vê pessoas servindo a principados, levando para casinha, carregando imagem para cima e para baixo, fazendo preces, orando para principados, para Baal, rainha dos céus, ao invés de orar para o Pai celestial. Nós temos um Deus, é o nosso Pai. É a Ele que temos que olhar e recorrer. Orar pela família. Lembram-se, os sinais estão aí. A gente olha aquela tragédia em Beirute, aquela região do Golfo Pérsico. Eu vou ter a oportunidade de explicar isso para vocês. É uma das regiões onde existe mais conflito bélico entre os anjos. Uma região terrível. Aquela região do Golfo, foi lá que aconteceu o primeiro ataque de Satanás. Até hoje. Aí vocês veem outro lá, tragédia na Índia, tragédia. Meus irmãos, vamos continuar assim. Agora, o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho é a oração. A oração, porque através da oração, e nesse tempo de pandemia, se você não tem feito isso, às vezes a gente, tudo bem, nós temos um grupo, a igreja está, muitas das pessoas que são de oração, são pessoas de mais idade, por enquanto não estão podendo estar congregadas, mas podem se unir em oração. Vocês sabem, se nós tivéssemos entendido isso, as lives de oração deveriam ser as mais concorridas. Deveria estar tanta gente que às vezes até caiu o link de tanta gente. Sabe por quê? Porque nesse momento a chave e a resposta está na oração. Grava bem isso, grava bem, mentaliza, põe no coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os cristãos, nome de Cristo,
se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vai sarar Agudos, vai sarar Bauru, vai sarar o Brasil, vai sarar cada nação. É a promessa bíblica. A nossa luta não é contra as pessoas. Eu não brigo, nem perco o tempo. Aí começa, esse presidente foi melhor que o outro, o outro presidente foi melhor que esse, aquele presidente foi melhor. Meu Deus do céu, que povinho cego, Jesus. É teu povo, mas é cego. Não entendeu nada, não enxergou nada. A nossa luta, a nossa guerra espiritual é contra demônios, contra anjos caídos, que estão destruindo casamentos, destruindo famílias, levando as pessoas aos vícios, à depressão, ao suicídio. E nós estamos olhando para os homens. Olha a corrupção que existe no Brasil. Não há um órgão público onde não esteja vitimado dessa maldita corrupção. O Baal Peor fez a lição que foi dada a ele pelo diabo, porque os principados atuam diretamente com Lúcifer. Olha, vocês vão fazer o Brasil, imagino que foi algo assim, eu quero que seja um país onde a corrupção atinja todos os poderes. Na pandemia está aí. Vocês viram como é que acontece com o corrupto no Brasil? Ele rouba e é libertado. Aí a gente fica com raiva das pessoas. Não que a gente não tem que sentir raiva de ninguém, até porque raiva é uma doença e tem vacina para isso. Mas o cristão tem que entender que é porque a igreja abriu mão da oração. Nós somos um povo que gostamos de cantar, e devemos cantar. Mas o que adianta a música sem oração, gente? Aonde está o poder da oração? E para encerrar, deixa o irmão de Jesus falar. Ele diz assim, Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então é claro, confessa o pecado para orar, para poder orar purificado, né? E orais uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui ele está falando no singular. Vocês já imaginaram a oração dos justos? Vamos imaginar que um justo, ou uma justa, né? Porque a gente fala só no masculino, dá a impressão que é só os homens. Não, peraí, uma justa, até porque normalmente as mulheres oram mais do que os homens, reconheçamos. Um só tem um poder. Vocês imaginam quando reúne 100, 1000, 1 milhão? É essa a diferença. A oração do justo, não diz a música do justo, é a oração do justo. Eu vou orar agora com uma palavra sobre o Covid, e vamos orar sobre essa pandemia. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu oro, primeiramente para que o Senhor esteja tocando no coração de cada pastor, de cada congregação, de cada membro, de cada ministério de intercessão, grupo de oração, círculo de oração, torre de oração, rede nacional de oração, todos os grupos de oração, a não abrir mão do tempo de oração e o clamor por esta nação e pelo mundo que sofre essa pandemia. Senhor, por todos aqueles que estão aguardando resultados da Covid-19, que o Senhor esteja dando um grande bênção e milagre, ó Senhor, que seja completamente negativo esses resultados, aqueles que já estão acometidos, ó Senhor, que sejam agora curados e libertos em nome de Jesus Cristo, até porque somente o teu poder para curar, porque nem remédio eficaz comprovado tem, mas o seu poder, a oração do justo, essa é eficaz e essa tem comprovação, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Obrigado, Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém.